Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Meu nome é Tiago Batista, sou membro da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa lição de hoje da Escola Dominical. Antes de iniciarmos nosso estudo, eu gostaria de justificar a minha ausência nas últimas aulas. É que há mais ou menos 20 dias eu fui acometido de uma paralisia facial e paralisia de Bell. Graças a Deus estou melhor, já finalizei o ciclo da medicação, continuo na fisioterapia. Desde já agradeço as orações pela minha recuperação. E como eu prometi ao nosso professor Benito, assim que eu melhorasse um pouco, assim que eu estivesse falando um pouco melhor, eu estaria retornando às minhas atividades na EBD. Então, vamos continuar nosso estudo da carta de Tiago. A lição de hoje é a lição número 13 da nossa revista, que tem por tema o perigo da autoconfiança. Uma lição muito importante. Aprendi muito com essa lição. O texto base da lição é o capítulo 4, versículos 13 a 17 da carta de Tiago. Gentilmente peço aos irmãos que abram suas Bíblias e me acompanhem na leitura da palavra de Deus. Antes da leitura, vamos fazer a nossa oração inicial para que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo no estudo de sua palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesse momento, analisando as Escrituras, estudando Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, Senhor, nos revelando a intenção da Tua palavra, para que possamos cumprir, para que possamos entender e cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, vamos ao texto. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Bem, pela leitura do texto, nós já podemos notar a importância desses ensinamentos para a nossa vida cristã. Nesse trecho de sua carta, Tiago, ele escreve sobre a falibilidade dos projetos humanos, não é? Sobre como nós somos limitados, falhos, sobre o perigo da autoconfiança, da arrogância, e explica que devemos ser totalmente dependentes de Deus. Vejamos os versículos 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Meus irmãos, à primeira vista, ao ler esses dois versículos, o versículo
13 e o versículo 14, alguém poderia até pensar assim, diante disso, será que não precisamos ser organizados? Será que não devemos fazer planos, projetar nosso futuro, ter metas, alvos, até mesmo sonhar? Será que não é necessário fazer isso? Uma vez que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, que a nossa vida é semelhante à neblina que aparece e logo se dissipa? Não, não é por aí, certo? Nós, ao longo da lição, vamos constatar que não é isso que Tiago está doutrinando aqui. Pelo contrário, muito pelo contrário. O cristão sábio, ele deve ser organizado, deve sim fazer planos, projetar o futuro e planejar com antecedência. Podemos confirmar isso nas palavras do próprio Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 31, que diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele contra 20.000. Portanto, meus irmãos, devemos sim ser organizados. Podemos ter objetivos, planejamento, projetos, e devemos planejar a nossa vida, os nossos alvos, com antecedência. Como já vimos ao longo da carta de Tiago, ele se utiliza de alguns exemplos, ele faz algumas analogias, algumas ilustrações na sua escrita. Mais uma vez ele apresenta uma ilustração. Dessa vez ele usa uma linguagem comercial. Mas é imprescindível destacar aqui que Tiago não está condenando o planejamento, o projeto, o ato de projetar as atividades. Não. Em vez disso, o que Tiago está condenando é o planejamento, os planos, os projetos que excluem Deus. Ele está falando de um grande erro que algumas pessoas cometem, que é planejar sem Deus. Algumas pessoas vivem a vida e traçam metas e têm objetivos, fazem seus planos, como se Deus não existisse. Ou de outra maneira também, é comum, nós não podemos traçar metas, ter alvos, planejar, projetar, e depois disso, ao final de tudo, pedir para Deus abençoar. Essa conduta não condiz com a fé genuína, a fé que salva, a qual se submete a Deus, tudo, desde o início. Ou seja, o cristão, antes de tudo, ele deve submeter seus planos, seus projetos, seus objetivos, suas metas à vontade de Deus, à permissão divina. Podemos confirmar esse entendimento em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 e 9, que diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Devemos ter a determinação de depender exclusivamente de Deus. Não podemos substituir a confiança em Deus
e na sua obra pela nossa autoconfiança. E o que seria essa autoconfiança? Autoconfiança nesse contexto seria a confiança, confiar apenas em nós mesmos. E no versículo 14, Tiago nos explica por que não devemos confiar apenas em nós mesmos. Acreditar exclusivamente no nosso potencial, no nosso conhecimento, e fazer planos e traçar metas sem submetê-los à vontade de Deus. É justamente, meus irmãos, pela nossa limitação humana. Quando ele fala aqui, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Meus irmãos, quão limitados somos. Por mais que seja possível planejarmos toda a vida, nossos estudos, nossa profissão, um planejamento familiar, planejar até a velhice, nós não sabemos o que o dia de amanhã vai nos trazer. Nesse ponto, Tiago também alerta sobre que a nossa vida é imprevisível, é incerta. Um exemplo disso é o momento atual que nós estamos vivendo, não é? Essa questão de pandemia, de um número elevadíssimo de mortes, confinamento, fechamento de praticamente todo o comércio. Alguns meses atrás, quem poderia imaginar que a gente estaria passando por essa situação hoje, não é? Isso reflete a nossa limitação. O único que conhece o futuro, o único que sabe do dia de amanhã é Deus. A gente pode constatar isso lá em Isaías 46, versículos 9 e 10, que diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Meus irmãos, Deus é o único que conhece o dia de amanhã. Desde o início, ele já anunciava como seria o fim, como vai ser o fim. Deus é o único que pode enxergar o futuro. Logo, meus irmãos, também por isso, justamente por isso, nós devemos submeter todos os nossos planos, nossos projetos, nossos alvos à vontade de Deus, à sua permissão. Vamos seguindo. No mesmo versículo. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Aqui Tiago nos fala sobre outra limitação humana, que seria a brevidade da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. Ele compara a nossa vida com a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, logo desaparece. E há vários textos nas Escrituras que nos lembram a natureza transitória da nossa vida. Vamos ler alguns. Salmos 89, versículo 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Salmos 90, versículo 10. A duração da vossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Ou seja, além da limitação humana de não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, nós somos limitados também em nossos dias, sobre a nossa brevidade. E também por isso, por esse motivo, devemos sujeitar todos os nossos planos, objetivos, sonhos
a vontade de Deus, a sua permissão. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, em vez de planejarmos nosso futuro sem Deus, devemos dizer: se o Senhor quiser, em tudo que vamos fazer, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa expressão, se Deus quiser, é uma expressão muito conhecida por nós, né? Muito utilizada, não, às vezes não só pelo cristão, é uma expressão que foi muito banalizada, é utilizada no senso comum, né? Mas nós, como cristãos, não podemos utilizar essa expressão apenas como um clichê religioso, não é? Quando falamos se Deus quiser, devemos ter a compreensão de que realmente nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, o que nos espera o dia de amanhã, né? Paulo, ele cumpria à risca essa doutrina. Vamos ver algumas passagens. Atos, capítulo 18, versículo 21. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu para Éfeso. Romanos 1, versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Romanos 15, versículo 32. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. 1 Coríntios, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Mesmo nos seus interesses, Paulo sempre se sujeitava à vontade de Deus. O verdadeiro cristão, ele age dessa forma. Ele submete seus planos, suas metas, seus objetivos ao senhorio de Cristo. Vamos seguindo, versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Aqui Tiago nos alerta sobre o segundo grande erro que algumas pessoas cometem, que é o de agir com presunção, com arrogância, com autoconfiança. Nós devemos evitar esse comportamento, meus irmãos. Entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Nesse contexto, jactar-se, vos jactais, quer dizer, vangloriar-se com arrogância, antecipadamente, por causa de realizações de negócios ou de projetos. Assim como Paulo, devemos ter a sabedoria e a humildade de sujeitar e submeter todos os nossos planos à vontade de Deus, do início ao fim. Toda jactância, ou seja, toda glória humana, toda arrogância semelhante a essa é maligna. Aqui, Tiago está condenando a glória humana, né? A arrogância humana, a autoconfiança. Ele diz que tudo isso provém do mal. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nesse trecho de sua carta,
Tiago nos alerta sobre o pecado da omissão, que nesse contexto também se torna uma desobediência, não é? A omissão, ela se refere ao ato de não fazer aquilo que deveria ser feito, que deve ser feito. Também é importante destacarmos aqui a gravidade desse pecado, da omissão. Aquilo que eu deveria fazer e não faço. Aquilo que eu sei que é certo e não faço. Aqui no Evangelho de Mateus, vamos ler agora as palavras do próprio Jesus sobre o assunto, sobre o pecado da omissão. Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40 e 45 a 46, que diz: Então dirá ao rei, aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e me hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes um destes aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui que o ato de pecar, o pecado, ele não apenas é cometido pelo ato de se fazer, mas também pode acontecer, nós também pecamos pelo ato de não fazer. Então devemos ter muita atenção sobre isso. E em sede de conclusão, basicamente, podemos aprender com a lição de hoje, com os ensinamentos de Tiago, que ele nos alerta sobre 3 grandes erros que nós não devemos cometer. Quais sejam? Fazer planos, projetar nossa vida, planejar, traçar metas, sem Deus. 2. Agir com presunção, com arrogância, com autoconfiança. 3. Que pecamos por omissão, quando não fazemos o bem. E por fim, os mais próximos sabem que eu tenho um apreço pela literatura de cordel, e eu gostaria de finalizar a nossa lição de hoje com os seguintes versos. Amados irmãos, hoje uma palavra importante e verdadeira quero vos deixar. Fará grande diferença em vossa vida, se dela o cristão se apropriar. É sobre o perigo da autoconfiança, do orgulho, da arrogância, pois esses ingredientes tendem a fazer qualquer projeto fracassar. Antes disso, devemos dizer se Deus quiser, pois sua vontade sim. Essa nunca falhou e nunca irá falhar. Essas sábias palavras não são minhas, mas são do meu xará. Se encontram na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e a praticar. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.